Os seguidores dos deuses seriam definitivamente redimidos após a morte. Essa foi a base dos ensinamentos dos deuses. Por esta razão, os ensinamentos dos deuses se espalharam por todo o mundo, causando o surgimento de inúmeros fanáticos que estavam dispostos a desistir de suas vidas por suas crenças. Qualquer pesquisa relacionada à alma era tabu aqui e era considerada profana dos mortos ou dos deuses. Como são tolos em colocar suas esperanças em outra pessoa, Leilin suspirou, mas não tentou mudar essa mentalidade. Ele sabia muito bem como seria difícil mudar uma ideologia que se transformou em uma cultura ao longo de dezenas de milhares de anos. Por essa razão, seu mestre Anthony enfrentou a morte de uma maneira muito calma, e isso não interferiu em seu trabalho diário. Talvez algum dia no futuro, seu nome seja esculpido na Igreja do Conhecimento, e se meu nome aparecesse na introdução, eu não teria arrependimentos em minha vida, Anthony declarou o desejo. A Igreja do Conhecimento tinha um muro de glória, onde os muitos nomes daqueles que ajudaram a transmitir conhecimento e sabedoria foram escritos. Considerou-se a maior honra entre os estudiosos do continente. A esperança de Anthony era que quando os outros vissem o nome de Leilin lá, eles encontrariam o seu próprio na introdução, onde ele seria mencionado como um jovem professor de Leilin. Eu vou trabalhar duro, mestre. Leilin estava sem palavras, mas ele só poderia responder de uma maneira vaga. Boa. Vamos começar a aula de hoje? Flipped page. Depois de ouvir Leilin concordando pessoalmente, o rosto de Anthony brilhou no vermelho do fogo que tinha acabado de ser alimentado com óleo. O pouquinho de força vital que ele havia emitido uma energia vigorosa. Leilin ouviu e virou-se para a página, e um antigo mapa apareceu diante dele. Devido aos muitos dedos que a tocaram, as linhas do mapa estavam incrivelmente desfocadas. As linhas negras de carvão desenhavam o contorno de um continente quebrado, com muitas pequenas ilhas como estrelas em volta. As bordas do oceano estavam cheias de escuridão, marcadas com símbolos do perigo e do desconhecido. A história do nosso plano material principal é a história da grande descoberta. Desde o início, onde havia relatos escritos das flores vermelhas até hoje, o continente evoluiu para o estado que você vê agora. Anthony falou sem pressa. A ascensão e queda de muitas nações resultou em muitos perigos para o continente. Você encontrará as alterações nas fronteiras dessas nações na próxima página. Agora, preciso que você marque onde estamos no mapa isso. Leilin observou o mentor Anthony sem fala enquanto ele continuava revirando os olhos para dentro. O nosso território de Fallen fica nas águas territoriais da parte sudeste do reino de Dambrat. Era uma terra recém-desenvolvida que foi encontrada e ocupada depois da terceira expedição de vela do reino. Leilin apontou para um canto no nordeste do mapa, onde havia as vagas palavras de Dambrat. Devido à escala, todo o reino Dambrat era apenas um grão no vasto oceano. Enquanto isso era o que Leilin disse verbalmente, seus olhos estavam começando a brilhar de excitação e fogo. O mundo dos deuses era vasto além das palavras, e havia até reinos estabelecidos pelos feras e elfos. Semelhante ao Magus World, havia coisas como Underground, onde muitas raças negras residiam. Na superfície do continente havia centenas de reinos educados e um número inesgotável de aldeias. Humanos, feras, elfos, anões, pigmeus, goblins, chacal, espíritos da morte. Todos os tipos de raças e deuses de vários tipos mostraram as lendas que aconteceram no continente. Havia aventuras de sangue quente, conspirações secretas, muitas raças, várias culturas e até guerras e paz entre deuses. Todo ser dimensional, seja diabos, demônios ou qualquer outra coisa, estavam todos observando esta área com olhos lascivos, esperando ganhar uma parte dela. Apesar dos olhos atentos dos deuses. Este é o começo das lendas. O coração de Leilin brilhou. Ele já estava ansioso para começar a vagar pelo continente. Claro,
Esse desejo foi rapidamente suprimido pela cautela que havia em seus genes. Com seu poder como um mago de nível 5, ele poderia ser considerado uma elite em grupos de aventureiros neste perigoso continente, mas existiam demasiadas existências que poderiam tirar sua vida. Bem, vamos dar uma olhada na Loyart Nation no meio do mapa. No ano civil 37.628 do calendário sagrado, 30 anos atrás, Loyart King Charlie Anthony começou suas lições e Leilin ouviu atentamente. No entanto, os pensamentos de Leilin estavam vagando. Ó calendário sagrado! Esse é o calendário estabelecido pelos deuses. Enquanto na superfície, começou por causa do nascimento dos deuses, na realidade, o primeiro ano é, na verdade, um ano após o fim da antiga guerra final. Essa história obscura obviamente não foi escrita em registros históricos. Esta era a informação que Leilin havia reunido através de seus recursos, assim como Ernest Anthony acidentalmente deixando isso escapar, e uma conclusão a que ele acabara de chegar. A antiga guerra final praticamente deixou o mundo dos deuses em ruínas, e o continente foi dividido em várias partes. A civilização foi destruída no plano material principal em um instante, e eles afundaram em seu tempo mais sombrio. Muitos deuses caíram, mas também houve aqueles que tiveram a sorte de obter seus poderes divinos e se elevaram rapidamente, acendendo suas fogueiras e tornando-se novos deuses. A deusa da teia Mistra é o melhor exemplo. Eles devem ter estabelecido o calendário sagrado depois que os novos deuses criaram suas igrejas. Os olhos de Leilin estavam brilhando, por isso, entre os deuses, dada a divisão das fileiras dos deuses, que é aquela entre os antigos e os novos deuses, os antigos deuses devem ter poderes que geralmente superam o dos novos deuses. Evidentemente, se as lendas do plano material primordial queriam abater os deuses para obter seus poderes divinos, os novos deuses eram sua melhor escolha, o que também se aplicava a Leilin. Além disso, no mundo dos deuses, já se passaram 37.000 anos desde a antiga guerra final. Leilin acariciava o queixo. Parece que o tempo flui diferentemente no Deus dos mundos em comparação com o mundo dos magos. Depois que a aula acabou e ele mandou o mentor Anthony ir embora, Leilin voltou para seu quarto. Jovem mestre. Jovem mestre. Você recebeu uma carta da Sra. Isabel. Neste momento, Claire correu segurando uma carta rosa em suas mãos. Ela estava respirando com dificuldade, seu peito estava saltando, e até mesmo seu rostinho estava corado de rosa e cheio de gotas de suor. Obrigado pelo seu trabalho. Leilin tocou a mão dela, fazendo a empregada se enrugar timidamente e sair correndo. Ei, depois de provocá-la com sucesso, Leilin riu em satisfação quando se sentou no sofá, abrindo a carta rosa em suas mãos. Para minha amada prima, Leilin Fawley, querido Leilin, você está bem. Você ainda precisa ter sua fralda trocada. Já faz uns 5 anos desde que deixei a ilha de Fawley, mas ainda não consigo me acostumar com a escuridão e a umidade desta cidade, especialmente o musgo no chão que praticamente se estende até o meu quarto. Na carta estava a caligrafia imatura de uma menininha. Ela começou com brincadeiras, mas isso se transformou em saudade e reclamações. Já faz 5 anos, suspirou Leilin, recordando a vez em que estivera com Isabel. Enquanto ela gostava de intimidá-lo, ela obviamente se sentia protetora dele. No entanto, ela também tinha sua própria família e, quando Leilin tinha 8 anos, eles vieram buscá-la. Ao sair, Isabel tinha gritado. Leilin ainda se lembrava da sensação dela agarrando a mão dele com força. Com base nos arranjos do pai, entrarei na igreja da deusa dos grãos e me tornarei um padre aprendiz. Ouvi dizer que as regras são muito rígidas e espero ter a chance de me comunicar com você através de cartas. Isabel. Tornar-se padre. Leilin assentiu. Em famílias nobres,
Além do primeiro filho que precisava assumir o status feudal, o resto das crianças raramente recebia dinheiro e era mesmo expulso de suas casas. Se o segundo filho fosse inteligente, eles estudariam administração e se tornariam governantes de alguma família nobre. O resto pode se tornar cavaleiro ou entrar em igrejas. As filhas assumiriam a grande responsabilidade de se casar com outras famílias. Era muito comum que houvesse velhos maridos e jovens esposas, ou velhas esposas com jovens maridos. Para Isabel, ser capaz de estudar como sacerdote significava que ela teria poder próprio, além de apoio da igreja. Mesmo que ela precisasse casar com alguém no futuro, isso não era nem um pouco ruim. Mas, ao pensar no primo rabugento dele que precisaria lamentar o estado dos céus e o destino do povo, carregando o nome dos deuses pelos seus lábios o dia todo, Leilin teve o desejo de rir. Depois de ler a carta, Leilin foi para o lado em sua casa. Havia uma sala de fundição de pequena escala. Na mesa de laboratório, com uma superfície de metal, havia numerosos aparelhos valiosos de vidro. Apenas a compra desses itens levou os ganhos do Fallen Family diminuindo por alguns meses. Além disso, Leilin ainda estava começando com as versões em miniatura. O material real estava com seu mentor, Ernst. Com taxas tão assustadoras de gastos, era compreensível que muitos magos viessem de famílias nobres. Além dos sortudos, apenas os nobres seriam capazes de arcar com o terrível custo dos materiais para lançar magias e experimentos.